Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, calor, mas nós estamos nos hidratando, tomando bastante líquido, né? Água, suco, comendo frutas, isso aí vai nos ajudar bastante. Bem, hoje eu quero fazer com vocês a correção aí da página 231 a 233. Essa é a nossa aula 71. Essa aula 71. Nós vamos corrigir aí. Colocar em número da nossa aula. Aí, 71, correção 1 de 10 de 2000. Ok? Certinho? Bem, a correção. Páginas 231 a 232. Ok? Então, vamos lá. É lá no Português Plus, eu já ia falar matemática plus. Bem, aí na página 231, tem um texto aí falando Ilha do Lixo, né? Vou ler só um pedacinho, tá bom? Em meio ao Oceano Pacífico, uma enorme camada flutuante de plástico com proporções continentais ameaça a vida de diversas espécies marinhas e coloca em risco a saúde do planeta. A descrição pode parecer sinopse de filme de ficção científica, mas a Ilha de Lixo, ou Sétimo Continente, como também é chamado, apesar de pouco conhecida, é uma realidade assustadora e absurda que tem causado danos ao meio ambiente. A mancha de lixo situada a meio caminho entre as costas da Califórnia e o Havaí se estende por cerca de 1.000 quilômetros e é formada por aproximadamente 4 milhões de toneladas de todo tipo de objeto plástico. São garrafas, embalagens, redes de pesca, sacolas e milhares de fragmentos de materiais que um dia já estiveram em terra firme, né? Um absurdo isso, né? Isso aí é ação do homem sobre a natureza. E aí depois vem aí a natureza cobrar essa falta de cuidado aí, o que acontece? Porque todo mundo aí, o que está acontecendo, né? Nós estamos colhendo esse clima que não tem mais uma época determinada, esse calor insuportável, ou às vezes é chuva demais, vento demais, então tudo demais, tudo fora da proporção correta. Isso tudo é consequência, né, daquilo que nós temos proporcionado para a natureza, e aí ela tem dado de volta para nós aí nessa falta de ordenação na natureza. Tá? Bem, apesar de ameaçador, o problema, então, é as questões aí da página 232. 231 não era para ler. Então, página 232. Apesar de ameaçador, o problema não tem recebido grande atenção das autoridades. O principal motivo é que a placa flutuante de lixo se encontra em águas de pouca utilização, tanto para a navegação comercial quanto para o turismo. Por enquanto, a situação tem preocupado apenas ecologistas e cientistas. Aí está aí, né, de onde foi tirado a fonte. Informe o significado das palavras numeradas no texto. A seguir, caso necessário, utilize o dicionário. Então, está aí, número 1, resíduos. 2, locomoção. 3, danos. Então, a número 1, resíduos. A número 1, restos de objetos plásticos.
o chamado lixo. Número 2. O número 2 é o quê? Locomoção. É deslocamento. Locomoveu, né? Deslocou. Número 3. Nós temos aí com a palavra danos, prejuízo. Tá? Restos de objetos plásticos, lixo, deslocamento, prejuízo. Isso aí é a questão número 1 da página 232. Ó, bem, na número 2, o que fala aí? Na frase, a ilha de lixo tem causado danos à vida marítima, o termo destacado refere-se à palavra danos, vida, ilha ou lixo. Então, aí está dando qualidade à vida, né? Vida marítima. Então, está dando aí letra B, vida. Letra B, vida. Na número 3, ele fala o seguinte: assinale as afirmações corretas sobre o texto A Ilha de Lixo. Da número 1 até a número 5, a gente vai responder de acordo aí com o texto, tá? Então, vamos lá. Na número 3, é para a gente assinalar as verdadeiras em relação ao texto A Ilha de Lixo. Então, vamos aqui. Tá, aqui para a gente ver. Número 3. Então, 3 aí tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro aí, ele está falando assim: o problema da ilha de lixo tem recebido grande atenção. Não, não tem, né? Quem está preocupado com isso são só os cientistas e os ecologistas. Por quê? A gente tem que falar que não é verdadeiro e falar por que não é. A ilha de lixo é resultado do despejo de canais clandestinos localizados na Califórnia. Não, é o depósito, é a quantidade de lixo que é jogada aí. Não tem nada, não é a questão do despejo clandestino. A descrição desse problema ambiental é comparado a filmes de ficção científica. A número 3 é verdadeiro. A placa flutuante de lixo se encontra em águas de pouca utilização. Também é verdadeiro. Os resíduos flutuantes se prendem aos animais, prejudicando a locomoção. Verdadeiro. Então, a número 3. Vamos agora para a número 4. Na número 4, ele fala o seguinte: identifique a alternativa cujas palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical. Os resíduos flutuantes se prendem aos animais, dificultando a locomoção. Resíduos flutuantes e locomoção não é a mesma, né? Flutuantes aí está como adjetivo, de modo, e locomoção é verbo, locomover, né? Dificultando a locomoção. Depois, o problema não tem recebido grande atenção das autoridades. Aí também não há uma classe gramatical, elas não são iguais. O problema aí é substantivo, tá? E grande está dando intensidade para atenção. O lixo acumulado no oceano tem causado danos ao meio ambiente, né? Tem, é verbo, ambiente é substantivo. Depois, letra D, o acúmulo de lixo nos oceanos é resultado da poluição nas praias. É a letra D. Bom?
Beleza? Letra D. Agora, na número 5, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 40. Quatro, coloca por 5 aqui, dá para ver, tá? E ele fala o seguinte: observe que no texto, a ilha de lixo, a frase é organizada de diferentes modos. Leia cada frase e escreva FN na frase nominal e FV na frase verbal. Lembra lá de frases verbais e nominais, onde que nominal não tem verbo, né? E na verbal a gente encontra aí a ação, tem um verbo aí. A ilha de lixo tem causado, então, FV, frase verbal. Depois, a ilha de lixo, frase nominal, tem verbo. Uma realidade assustadora e absurda, frase nominal. Depois, a descrição pode parecer, já tem verbo, frase verbal. Estima-se, frase verbal. FV, FN, FN, FV, FV. Bom? Beleza? Então, tá bom. Vou deixar aqui. Vamos para a página 136. E agora nós vamos para a número 6. Na número 6, ele fala o seguinte: toda oração é uma frase, correto? Mas nem toda frase é uma oração. Com base nos seus estudos sobre frase e oração, explique a afirmativa acima. Para que tenha uma frase, para que ela existe, é a presença de verbo. Então, oração. Presença de verbo. E frase é a frase, né? Frase. No caso da frase, que a gente tem uns exemplos aí em cima, principalmente nas frases nominais, não há presença de verbo. Frases nominais. Não há presença de verbo. Então, se eu tenho que aqui não é presença, então a oração a oração pode ser frase, mas nem toda frase é oração. Presença de verbo. Ok? Vamos. Também o que acontece? Nas orações, a gente vai ver que elas se organizam transmitindo um pensamento completo. Sendo assim, tem que ser uma frase verbal. A frase verbal, ela é uma oração. Por quê? Porque ela transmite uma ação, um pensamento completo. Ok? Beleza? Então, oração, obrigatória presença de verbo. As frases, principalmente as frases nominais, não tem urgências. Não tem presença de verbo. Nas nominais, tá? Nas verbais, a gente vai encontrar aí a presença do verbo. Ok? Beleza? Então, vamos agora para número 7. Número 7. Na número 7, tá assim. Complete as frases com as palavras indicadas em parente, reescrevendo-as corretamente quando necessário.
devemos evitar o desperdício mesmo. Letra A, desperdício. Letra B, população. Está escrito aí com 2 S. Então, a população, com C cedilha, precisa economizar água. Preservação, tá certo? Preservação do meio ambiente é importante para a saúde do nosso planeta. Na letra C, preservação. Tá certo? E depois, pessoas com C cedilha e consciente com 2 S. Então, primeiro, letra D. Pessoas. E depois, consciente com SC. E não com 2 S, do jeito que está escrito aí. Desperdício estava certo, população errado, preservação certo, pessoas e consciente estavam escritas errado. E aqui estão as escritas corretas desses números aí. Bom? Então, corrigimos aí até a página 233. Vamos lá. A página aqui. Nós vamos falar de entrevistas, quais os elementos, né, importantes da entrevista. Entrevista não, reportagem, tá? Vamos ver aqui. Reportagem. Reportagem, tá? O que é a reportagem? Quais são as características dessa reportagem? A reportagem ela é um texto também, né, dentro da nossa questão dos nossos vários tipos de texto, mas ele é um texto jornalístico que tem como característica investigação do fato noticiado. Tá? Então, reportagem tem a característica investigação do fato noticiado. Tá? Essa aí é a característica. Quais são os elementos que compõem a reportagem? Elementos. Elementos. Quais são os elementos que compõem essa reportagem? O título. Daqui a pouco eu falo com vocês sobre eles. Tem o nome do repórter. E além do nome do repórter, a gente tem o corpo do texto, né? Então, tá aí. Então, o que é primeiro? A reportagem de investigação do fato noticiado, ou seja, foi dado um fato aí qualquer, por exemplo, casos de Covid, né, por exemplo.
Aí o que saiu uma notícia? O repórter vai investigar a veracidade desta notícia, vai investigar de onde veio, como que é o fato. Então, o que tem? Tem título. O que o título faz? O título é uma frase bem curtinha que resume o assunto. Bom? Por exemplo, casos de Covid. Pronto. O nome do repórter. O nome do repórter é o profissional que vai dar essas informações e vai escrever um texto a respeito dessas informações que foram colhidas. E o corpo do texto é o desenvolvimento do assunto, e que geralmente traz depoimentos de algumas pessoas envolvidas. No caso aí que eu falei da Covid, vem aí pessoal da área de saúde, infraestrutura, vem aí uma série de desenvolvimento desses assuntos aí. E dentro desse assunto, ele vai tratar o quê? O que o repórter vai trazer? Vai trazer alguns depoimentos de algumas pessoas que falaram sobre o assunto, deram umas dicas, ou mesmo alertas, né? Como o Ministério da Saúde está sempre fazendo, as orientações de como se agir, né, dentro desse contexto que a gente está vivendo aí, tá? Então, isso aí é o corpo da reportagem. Ó? Então, a reportagem ela é composta de título, nome do repórter e corpo do texto. Aqui, título bem curto, nome do repórter, né, para aparecer fulano de tal, e aqui o corpo do texto, onde vai aparecer alguns depoimentos colhidos por esse repórter. Bom? Beleza? Tá bom. Então, vamos aqui. Aí nas páginas 20 e 22 e 21, tem aí uma reportagem aí falando. Bia, 14 anos, né? Criou ONG aos 6 anos de idade e ajuda milhares de pessoas. Então, essa reportagem aí, quem que é? Tem um título, bem tranquilo aí, o título vocês viram aí. Quem é o repórter? Tá aí, Bruno Molinero, de São Paulo, esse é o repórter, e ele vai falar, entrar na casa de Beatriz Martins, 14 anos, sem esbarrar em brinquedos, roupas, cestas básicas espalhadas pelos 3 andares do sobrado, em Guarulhos, é impossível. No ano passado, adquirimos mais de 22 mil itens para doar no Natal. Neste ano, acho que vamos conseguir mais, conta a menina que criou a ONG Olhar da Bia aos 6 anos e calcula já ter ajudado mais de 100 mil crianças e pessoas pobres de todo o país. E aí tem uma imagem dela e ela coloca o seguinte: para mudar o que está ruim na sociedade, não adianta reclamar, diz a garota. Tem que ir, como se diz, né? Tem que ir fazer. Todas as ações da ONG que vão de corridas beneficentes a eventos nas periferias acontece a partir de doações e de ajuda de voluntários. Sem sede própria, tudo é organizado na casa da garota, que conta com a ajuda do pai. Para mudar o que está ruim na sociedade, não adianta reclamar. Tem que colocar a mão na massa, acredita, né? Ela fala aí. Neste ano, Bia venceu os meus prêmios NIC, na categoria Agente Transforma. Quem premiou a melhor iniciativa de criança. Mas meu desejo, diz ela, é que a ONG não precise existir, que a gente viva num mundo sem violência, sem pobreza. Então, na verdade, ela constata o quê? Que, na verdade, não é importante, é importante as ONGs, né? Mas o mais importante é que não precise existir essas ONGs para ajudar ninguém, que todo mundo tenha uma qualidade de vida igual para todos, que a violência esteja distante, principalmente das áreas, e que não exista essa questão da área de risco e nem
a pobreza em extremo aí, que precisa ser criada essa zona. Muito bacana, né, o trabalho dela, assim como a Bia, tem tantos outros aí que fazem, que tem essa questão aí de criar ONGs para ajuda ao próximo. Então, vou para a casa. Essa é página 22 e 23. Ok? Certinho? Mais tarde a gente volta, né, com nossas outras aulas. Uma boa e excelente tarde para vocês.